princípio Deus criou os céus e a terra, né? O Senhor Deus, Ele não criou apenas um céu, né? A Bíblia diz que Ele criou 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico, onde os pássaros voam, onde os aviões conseguem voar, né? Esse é o primeiro céu. O segundo céu é o céu astronômico, né? Onde ficam os astros, as estrelas, os planetas. Mas o terceiro céu, irmãos, é onde fica, é conhecido como os céus dos céus, onde habita o trono de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. No primeiro céu, irmãos, qualquer pessoa que desejar viajar no primeiro céu e que ela tiver dinheiro, hoje até com cartão de crédito fica muito fácil. Qualquer ser humano na face da terra consegue ir no primeiro céu. Louvado seja Deus. Mas agora no segundo céu, irmãos, nem todo mundo pode chegar no segundo céu. No céu astronômico, só a NASA consegue chegar lá, né? Ultimamente, algumas empresas bilionárias também já conseguiram realizar esse feito, né? Agora, irmãos, em 1961, um astronauta ateu chamado Yuri Gagarin, ele chegou até o céu astronômico, até o segundo céu. E ele, quando chegou lá, ele bradou e disse: eu fui até os céus e não encontrei Deus. Irmãos, eu louvo e engrandeço o nome de Jesus por ele não ter encontrado, porque o Deus Todo-Poderoso não habita no céu astronômico. O Deus Todo-Poderoso habita em um céu onde o homem, pela sua força humana, não consegue chegar. Aquele homem achou que ao chegar no espaço ele encontraria Deus, mas não é dessa forma para encontrar Deus. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Né? Não é por recursos financeiros que eu vou chegar a Deus. Não é por recursos humanos, por dinheiro, por riqueza, por posição social que o ser humano vai conseguir chegar no céu. Aleluia. Mas a Bíblia deixa bem claro, irmãos, que só há um, louvado seja Deus. A Bíblia diz que só um pode colocar o homem no terceiro céu. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus ele brada e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, louvado seja Deus. Só Jesus, irmãos, tem o poder de colocar o homem no terceiro céu. Só Jesus ele tem o poder de devolver a conexão que foi perdida lá no Éden. Porque quando Deus criou o homem lá no Éden, Deus estabeleceu uma conexão todos os dias, mas o diabo ele rompeu essa conexão através do pecado. A Bíblia diz que o homem se perde, e a partir daquele momento a humanidade nunca mais é a mesma. Os profetas tentaram, os reis tentaram, grandes homens de Deus tentaram, mas a humanidade continuava pecando, a iniquidade continuava se multiplicando. E a Bíblia vai dizer, irmãos, em Atos dos Apóstolos, Pedro, ele diz que Jesus foi entregue pelo conselho e presciência de Deus. Essa palavra nos faz pensar que em algum momento da eternidade, Deus ali com a Trindade, ele resolve ter uma conversa ali com Jesus, né? E Jesus, ele resolve vir aqui ao mundo, louvado seja Deus, para entender porque é que o ser humano uma hora estava adorando a Deus e uma hora ele se afastava dos caminhos do Senhor. Porque quando a gente vê a Bíblia, Deus ele nunca tinha sentido dor, né? Deus ele não é de corpo físico. Deus ele é um ser, né, que não pode ser tocado, né? Até porque Deus ele só pode ser tocado pela fé, né? E a fé é abstrata, a fé não é concreta, né? Assim é o nosso Deus. Então a Bíblia vai dizer que em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Eles tiveram um plano lá nos céus e resolveram que Jesus Cristo tinha que vir aqui na terra para padecer, para sentir as nossas dores, para passar a humilhação, para que Jesus entendesse por que era que o ser humano uma hora estava na presença dele e outra hora o ser humano se corrompia. Irmão, o mais lindo de tudo isso é que o Senhor Jesus ele entendeu. Jesus ele passou por tudo que eu e você passamos. Louvado seja Deus. E como homem, a Bíblia vai dizer que no momento algum Jesus não passou essas lutas que ele passou, não foi como Deus. Embora ele era 100% homem e 100% Deus, mas todas as lutas que ele enfrentou foi como homem, para nos dar exemplo, para provar que é possível, né, vencer o pecado. A palavra do Senhor vai dizer: resistir o diabo e ele fugirá de vós.
Mas há um segredo. Como o diabo vai fugir de mim? Antes da palavra do Senhor dizer isso, a palavra do Senhor também vai dizer: sujeitai-vos a Deus. E o problema que está acontecendo no nosso meio é que muitas pessoas estão fazendo o contrário, estão se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. É por isso que muitas pessoas não conseguem vencer o pecado. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, aqui em João, capítulo 14, no versículo 13, aqui a Bíblia vai dizer a partir do versículo 18, que Jesus ele começa a predizer a sua morte, que ele ia ser traído, né? E a Bíblia diz que isso causa um rumor ali entre os discípulos. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que eles começam a se perguntar quem haveria de trair o mestre. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus ele diz: olha, aquele que eu colocar o bocado molhado, que eu der o bocado molhado, né? E a Bíblia diz que Jesus entrega a Judas e ninguém que estava ali naquela mesa consegue entender o que aconteceu. E a Bíblia diz que Judas a partir daquele momento sai e Jesus agora ele começa a dizer: está chegando o momento de eu ser glorificado. Está chegando o momento de Pai ser glorificado no Filho. Jesus estava falando da sua crucificação. Quando a gente segue lendo a palavra do Senhor aqui, a Bíblia vai dizer que Jesus começa a dizer: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Agora vocês estão me vendo, mas vai chegar um momento que vocês não poderão ir para onde eu vou. Ou seja, Jesus está falando: o cálice que eu vou beber, agora vocês não podem beber. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Pedro, ele disse: Senhor, para onde vais que nós não podemos ir? Eu darei a minha vida por ti. E Jesus ele começa a dizer: tu darás a vida por mim. E a Bíblia diz que Jesus diz: antes mesmo que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, Pedro. Irmãos, aquela palavra ali causou um espanto muito grande nos discípulos, né? Os discípulos, ao ouvirem aquela palavra, certamente ficaram perturbados em espírito. Certamente eles ficaram com medo, porque eles achavam que Jesus estava falando, né? Que eles não sabiam que Jesus estava falando da cruz, né? Então eles achavam que estavam perdidos, que não tinha salvação para eles, que Jesus ia voltar para o Pai e eles ficariam perdidos. Então